Olá, seja bem-vindo à jornada O Segredo da Superação. Eu sou Renato Meca e eu ensino pessoas a serem sempre mais felizes, superando seus problemas, superando a si mesmo todos os dias. Essa live de hoje faz parte da jornada O Segredo da Superação. E no episódio de hoje, olha só que interessante, eu vou falar com a Karime Oliveira, que é uma fisioterapeuta em transição, vocês vão entender o porquê, e tem uma história muito legal para a gente contar e para conversar hoje. Vamos lá. Oi, Renato, Olá, tudo Karime. bem? Tudo bom? Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem com você? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, sim. Que bom. Vamos lá então, Karime. Você está fazendo parte agora dessa jornada, né? Onde a gente fala sobre o segredo da superação. E é isso que a gente tem para conversar. Mas antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está com a gente aqui já hoje. Então, eu sou Karime Oliveira, né? Como o Renato falou, sou fisioterapeuta de formação e conheci o Renato, que foi uma coisa muito boa que aconteceu e que me ajudou muito no processo que eu tô passando. Que bom, olha só. O pessoal que estiver com a gente aí, que estiver chegando agora, a gente sempre tem a missão de apertar o aviãozinho embaixo Obrigada. e indicar para 10 pessoas, pelo menos, hein, ou mais. Olha só, Karine, eu quando te apresentei para o pessoal aqui que chegou, eu te apresentei como fisioterapeuta de formação, mas eu já contei que você está em transição aí. Conta pra gente então qual está sendo a sua nova jornada e como é que você vê o mundo hoje, né? Então, eu sou fisioterapeuta, né? E já trabalho aí há 20 anos na área, né? E sou muito feliz como fisioterapeuta, né? Tenho muitas histórias para contar lindas, né? De superação também. Mas agora eu estou num processo de transição, né? Não que eu vá largar totalmente, né, minha profissão, mas eu estou entrando aqui no marketing digital já tem menos um ano e meio. E isso me causou uma angústia, né? Esse processo de transição, né? Me causou uma angústia, me causou uma tristeza, né? Um processo até de depressão mesmo. E aí foi quando eu conheci o Renato, né? Vi a história dele e comecei a entender que tudo isso, né? Que esse processo precisava ser superado, né? De alguma maneira. E então, assim, tudo que ele fala, né? As coisas que ele fala, tudo tem me ajudado muito, né, nesse Olha processo. só, que bom, né? Eu fico muito feliz de poder influenciar e Eu estimular pessoas, né? Poder influenciar positivamente na vida das pessoas e mostrar sempre que é possível. Pode não ser fácil, né? Pode ser não, difícil, pode ser complicado, dá medo, né? Às vezes a gente tem muito. escolha, né? Pelo medo a gente não vai ou É, não tem essa opção, mas que é possível, né? Tudo que é possível a gente só tem que correr atrás e fazer acontecer da melhor forma. Você consegue ver dessa forma, já está nesse processo de transição, você consegue ver alguma mudança ou a famosa luz no fim do túnel que o pessoal sempre fala? Como é que é? Como é que você se vê nesse processo agora? Em que fase que você está? então, eu tô já meio que caminhando, assim, vamos dizer que tô bem, assim, já avançada, né, no meu processo, já me desvinculei, né, uma parte do meu trabalho e já tô mais inteira aqui, né, no marketing digital. Mas e tentando entender, né, as coisas, porque não é fácil, né? Você tem uma profissão, né? É tão querida, né? É uma profissão muito querida minha. Eu falo, né? Eu sou fisioterapeuta, né? Então isso ninguém vai tirar de mim. Mas assim, Exatamente. às vezes a gente quer buscar outras coisas diferentes, né? E aí vem o medo. Poxa, será que é isso mesmo, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? Mas eu tenho conseguido superar isso, sabe? Eu tento ver lá na frente Tem conseguido enfrentar isso por e enquanto, né? enfrentar Que na verdade isso. a gente tem que enfrentar algumas barreiras, alguns obstáculos que até nos desafiam, e isso faz total sentido, porque aquilo que não te desafia te limita, né? E Exatamente. aí as pessoas ficam na zona de conforto por muito tempo, simplesmente por medo de encontrarem lá na frente um desafio. E esse é um Exato. problema, né? Porque elas nem sabem o que pode acontecer, talvez sim, mas talvez não, e elas ficam com medo já de sair. A gente costuma falar que
já nasceu, a ideia já nasceu morta, né? Já não, já É, está achando que não vai dar certo sem nem antes tentar. E tentar talvez seja uma boa iniciativa de tudo. É o famoso primeiro passo, né? Olhar para aquilo, ver uma luz no fim do túnel é muito importante, mas a gente tem que lembrar que tem uma saída por lá e fazer de tudo para poder sair por lá, né? E poder enfrentar tudo isso e sempre procurando. Por isso que eu sempre falo dessa ligação forte de superação com felicidade, exatamente. porque porque a gente tem que procurar, na verdade, fazer os nossos dias sempre mais felizes, de qualquer forma que seja, e realmente tentando e investindo, não só as pessoas, quando falam de investimento, a gente pensa muito em dinheiro, mas investindo nosso tempo, né, nosso carinho, nossa dedicação naquilo que vai fazer bem para a gente poder fazer bem para as outras pessoas. Não Exatamente. faz Porque sentido? faz sentido, porque o que acontece, né, é que às vezes alguma coisa, a gente começa a sentir alguma coisa incomodando, né? E aí, às vezes, o que você tá fazendo, né, não tá assim de acordo com o que você realmente quer lá na frente. Então, às vezes, você tá aqui no seu pensamento, em alguma coisa que você quer, um lugar que você quer estar, uma coisa que você tá produzindo, e o que você tá fazendo agora não vai te levar lá, né? Então, É aí eu muito acho que a gente. importante, né? É muito importante nessa hora a gente delimitar, ou melhor, delinear, escrever, né, as nossas metas e colocar o que a gente quer. Porque quando a gente sabe para onde a gente quer ir, aí fica fácil a gente ter ajuda e saber os caminhos que a gente tem que seguir. Se você não Exatamente. sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve e é aí que você se perde, Uhum, né? E isso faz muito sentido porque as pessoas às vezes não estão felizes com os projetos que elas têm ou uhum, com a situação que ela está. Ela sabe que uhum, ela precisa melhorar, mas cada hora ela está indo para um lugar. E daí tá uhum, difícil de alcançar aquilo que ela achou, ela muda e vai para outro. Aí tá uhum. difícil de alcançar aquilo, ela muda e vai para outro. E isso às vezes deixa a pessoa aí nesse estágio de procura por muito tempo, até desistindo de muita coisa que poderia ter dado certo. Ou talvez até mesmo sem investir o suficiente naquilo que ela já fazia para ter dado mais certo. Então, esse Exatamente. processo de procura tem que ser uma coisa muito certeira, porque se você não sabe para onde vai, qualquer caminho Onde você vai serve e a gente se chegar, né? perde muito por aí. E esse processo todo de superação, porque a superação não é uma coisa só, é um evento, né, um encadeamento de várias situações. Com E é como se a gente certeza. estivesse no avião, né, pronto para decolar, e a aeromoça sempre explica que se por algum problema as máscaras precisarem ser usadas, você primeiro tem que colocar a sua máscara para depois ajudar outras pessoas, Uhum, né? Então foi muito bem o que uhum. você falou agora. Antes de qualquer coisa, você tem que pensar em você. Porque se você É, estiver bem, se você estiver contente e fazendo o que você gosta de uma forma produtiva e efetiva, não só no sentido do dinheiro, nada errado com o dinheiro, né? O dinheiro é. faz parte do Uhum, jogo, mas tem que ser alguma coisa que te tira da cama pela manhã animada, pronta para fazer aquilo. exato. Aí sim você pode realmente influenciar na vida de outras pessoas, ajudar de uma forma positiva e Positivo. realmente ser boa naquilo que você procura, né? Faz todo sentido isso e você está Uhum, correta em pensar dessa forma, né? Saber onde é, você quer ir e correr atrás disso. exatamente. E assim, nesse momento que eu senti, né, que essa angústia, essa coisa, eu tentei, sabe, do meu jeito, né? Enfim, tentar enxergar a situação de uma outra maneira. Eu tentei, assim, será que não tô querendo alguma coisa que não? Será que não é aqui mesmo? Então eu esgotei ali, né, o que realmente eu achava que poderia ser. E aí foi então que eu comecei a buscar, que é a busca, né, que você falou, que é a Exato. busca. E aí nessa busca, né, a gente vai encontrando o caminho, né, que possa possibilitar a gente de estar, de fazer o que a gente quer fazer, né? Que para mim é a liberdade. Então, eu acho que Legal, exatamente. por isso que eu me encontrei, né? Mas eu acho que essa coisa da busca também está muito ligado a algo superior, né? Então, assim, eu acho Em que que sentido? Me fala mais. porque eu acho assim que o universo conspira, né? Quando você está buscando alguma coisa, para mim é Deus, né? Mas assim, cada um tem o seu jeito. Então, assim, a fé. Eu acho que quando a gente está buscando alguma coisa, a gente está
trabalhando em prol de alguma coisa, né? Por mais que as coisas não vão dando certo e você vai tentando, você sente que tem uma coisa assim, sabe? Igual eu falei, né? Que Para te mim, a minha guia até fé lá. que me guia, como se fosse uma luz, né? Uma coisa que te Exatamente. movimenta. Eu acho que é muito importante, né? Isso também, né? Olha só, eu sempre falo, né, que a fé e a esperança a gente não pode perder nunca, né? E Uhum, isso que você disse é totalmente correto no meu modo de ver. Deus é a jornada final e as religiões são os caminhos que levam até ele. E é muito importante que as exatamente. pessoas tenham o seu caminho para buscar por esse poder maior. Mas o decorrer disso tudo, você percebe que de alguma forma é a própria vida te preparando e te levando por trilhos que você não conheça, mas que você pode identificar para alguma coisa maior que te trouxe até aqui e que ainda pode Nossa, te levar muito além disso? sim. Eu acredito muito nisso, sabe? Muito mesmo. Então, eu acho assim, quando as coisas não estão bem, é porque aquilo ali tá te desafiando para uma coisa melhor. Eu acho que sempre é isso, sabe? Por maior Então, olha sofrimento só, que você nessa tem. fase de troca. Ah, desculpa, pode falar. Não é, então, exatamente isso. Por maior sofrimento, é difícil a gente ver assim no momento, porque eu sou de sofrer, sim, eu sou de sofrer, de chorar, de me acabar. Mas eu sei que aquilo ali é uma coisa necessária, entendeu? E que daquilo ali vai vir algo melhor, desde que eu saiba olhar aquilo ali, né, Renato? Você, mais que Com ninguém, certeza, saiba olhar aquilo exatamente. ali com uns Mas é isso que olhos, eu né? quero mostrar para as pessoas. Então, me É, diga assim, qual foi nessa fase de troca, eu diria que você está agora, não de troca literal de profissão e tudo mais, mas de troca interna que você está passando agora, muito, tá? muito grande. Qual foi o maior aprendizado que você tirou disso até agora? E que ainda não acabou, tá? Você está no meio de um processo, eu diria, não importa se esse meio é perto do começo ou perto do final, mas você está passando por um processo. O que você acha até agora, né, já vencendo algumas barreiras, até de já começar a deixar um emprego, enfim, Uhum. tá, para procurar outras coisas? Qual foi o aprendizado maior que você tira disso tudo até agora? Então, eu acho assim que primeiro, né, a persistência, porque eu vejo que realmente eu sempre fui muito persistente, sabe? Mas eu vejo que eu sou mesmo, sabe? Então, assim, porque não é fácil, né? Primeiro por você estar em uma nova profissão, né? Um outro caminho, diferente do que você trilhou até aqui por muitos anos, né? E outra coisa, assim, é que é tudo muito novo, né? Muito diferente. Então, e assim, as coisas não vão dando tudo tão certinho, né? Então você tem que tentar. Então, todo dia, às vezes, aquele dia não foi legal, não deu certo, eu tentei, às vezes fiquei horas e no fim não deu certo, eu penso sempre assim, amanhã vai ser um outro dia e eu vou começar tudo de Exatamente. novo. E isso muda até a forma com que você encara os próximos problemas. Tá vendo que tudo Exato. aquilo que a gente passa, eu sempre falo, né? Que não existe nada tão ruim que não seja, pelo menos, para a gente aprender com aquilo, para deixar um aprendizado em cima daquilo. E os Uhum. problemas sempre vão acontecer. A vida é feita de tomada de decisões o dia todo. A gente toma várias decisões o dia todo. A gente tem que escolher Exato. por isso. Só Uhum. que quando a gente passa por uma situação não tão boa, não estou nem falando por um problema tão ruim ou um problema, enfim, uma situação não tão boa, a gente tem que tomar uma escolha, a gente tem que decidir sobre aquilo, tá? Uhum. E é sempre que essa situação for ruim, no mínimo ensina a gente para as próximas. Se ela for igual ou a mesma, de repente, a gente já sabe o que vai acontecer, já sabe por É. onde tem que passar e tem que aprender Uhum. com ela, né? Eu costumo comparar sempre com uma luta de boxe, né? Ou então uma luta de qualquer arte marcial que seja. O lutador sabe que vai levar um soco no nariz. Ele leva o primeiro soco da carreira dele no nariz, dói demais, deve quebrar tudo, enfim, sei lá. Com certeza. Mas à medida que ele vai treinando e se preparando para aquilo, ele sabe que aquilo vai acontecer. Se acontecer, talvez não vai doer, claro, mas talvez não o afete da mesma forma que afetou a primeira vez. E Uhum. ao longo do tempo, ele começa até a se proteger, a encarar aquilo, a não dar tanta importância para aquela dor,
se isso Exato. acontecer no meio da luta, porque o objetivo dele é outro maior. Então, com o primeiro erro, isso não é um erro no boxe, né? Mas, enfim, com os nossos erros, a gente começa a listar e aprender com tudo isso e tirar sempre uma coisa positiva de tudo o que a gente passa. Sendo bom, é muito fácil, porque quando a gente está na felicidade, numa boa, é muito fácil dar risada e falar coisas boas. O problema é a gente achar pontos positivos quando a É, situação não é tão boa, com né? E aí certeza. a gente começa a armazenar na nossa mente um monte de coisas negativas. É, E eu exato. falo que começa a aparecer aquela nuvenzinha preta em cima da nossa cabeça, né? Uhum. Trazendo um monte de energia ruim e tudo mais. É. E aí tem que Como é, vigiar o pensamento, né? Para co- você não. como é que você se sente nessa fase que você não sabe ainda o que tem pela frente totalmente, mas você já sabe o que teve no passado, você está numa fase de aprendizado, mesmo com tanto tempo de experiência, enfim. Como é que você se sente nesse processo todo? Eu assim, eu tento, porque assim, a emoção é um pouco complicada assim para mim de lidar, né? A parte emocional, porque eu sou muito impulsiva, mas eu tento assim ver isso realmente que você falou, né? Então, questões que já aconteceram, situações que já aconteceram, como eu posso lidar com isso de uma forma diferente? Eu sinto que eu tô conseguindo, sabe? De alguma maneira é, en- enfrentar algumas situações de uma forma diferente do que eu enfrentava antes, né? Então eu Entendi. acho que e talvez enxergar de uma forma mais madura, sabe? As coisas, até por isso mesmo, né? Porque a gente vai aprendendo, né, a lidar com as coisas. Então acho que isso vai. E uma coisa interessante também que você falou, Renato, que eu achei que você falou assim, o que de bom que você tira, né, disso? Eu acho que quando a gente está passando por uma situação difícil, uma situação ruim, né, que seja, eu acho que tem coisas boas sim, né? E uma dessas coisas são as pessoas, né? As pessoas que estão com você. Então, assim, e tudo bem também as que não estão. Tudo bem também, problema nenhum nisso. Mas é tão bom, né, da gente ver, assim, a generosidade das pessoas em te ajudar, né? Então, é, Então, olha só, se eu te pedisse, só te interrompendo um pouquinho, mas já para completar o que você vai falar. Se eu te pedisse para me falar o que de bom aconteceu na sua vida nesses últimos, sei lá, 3 meses. E olha que a gente está passando por uma fase difícil, você é da área da saúde, está enfrentando tudo isso é, também. A gente está numa fase ruim. O que que eu quero, tá? É um exercício, a gente chama um exercício de brainstorm, que é para procurar, no meio de um monte de coisa que está acontecendo, não tão boas ou ruins mesmo, algumas coisas boas. Então, assim, vê se você consegue me destacar aí, sei lá, 2 ou 3 coisas boas que aconteceram na sua vida nesses últimos 3 meses, sei lá, ou por aí. Ah, eu acho que aconteceram várias coisas boas, né? Porque Vai é, lá. uma delas que eu fiquei bem, né? Eu tô bem em meio a todo esse processo, né? Assim, minha família tá bem, meus conhecidos estão bem, então isso para mim já é uma coisa maravilhosa, né? E espero que todos fiquem bem, né? Então, isso foi uma coisa boa. Outra coisa boa foi que nesse meu processo, né, eu pude ver algumas coisas, né, assim, em relação, sabe, assim, autoconfiança. Eu acho que eu pude ver aí nesse tempo, nesses 3 meses agora, sabe? Deu o primeiro passo e viu que deu certo, viu que algumas coisas Isso, melhoraram. exatamente, sabe? Que eu posso sim, que eu posso ir no meu tempo, sabe? Então, foram coisas boas, assim, né? E isso também de ter as pessoas, né, apoiando, então, a minha família, sabe? Porque às vezes eu vejo que às vezes, né, é difícil ter o apoio da família, principalmente quando você vai ter uma transição assim de carreira, né? Então, eu fico feliz, sabe, de ver que a minha família me apoia, né? Então, isso é uma coisa boa. Eu acho que sempre tem, né, coisas boas, né? Sabe por que eu estou te pedindo para fazer isso? Esse é até um exercício que você pode fazer depois. Claro que assim, né? De sopetão é difícil a gente É, é,
procurar por isso, tá? Listar, né? Mas fica a dica aí, você pega um papel Ah, depois já tô aqui e, anotando. e faz uma lista aí, olha só, tenta procurar por 50 coisas boas que aconteceram Ai, nesses legal. últimos 3 ou 6 meses, sei lá, tá? Sabe por quê? Porque achar 3 ou 4 ou 10 coisas, às vezes, é até fácil, eu diria. O difícil é quando a Uhum. gente realmente força a nossa mente para ver coisa boa onde não tem nada bom. E olha só, a gente pensa assim, poxa, mas não tem nada bom, como é que eu vou achar coisa boa aqui? Aí você vai É, lá e fuça, 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 até até você achar coisas boas. E sabe para é, que serve esse exercício? Esse exercício é para você ensinar o teu cérebro, começar a educar o seu cérebro, para procurar por coisas boas em meio ao caos. Para procurar por soluções, por resoluções, ao invés de desculpa, ao invés de desistência. E é o que barra a maior parte das pessoas. Eu fico muito feliz de ver você passando por esse processo e de estar animada, tá? Isso não quer dizer nossa, que você esteja decepcionada com o processo anterior. Você falou, é fisioterapeuta, gosta muito disso, vai sim, por isso continuar é de uma certa difícil. forma, É, mas tem exatamente, mas você consegue ver que tem alguma outra coisa fazendo teu coração cantar, te chamando para outro lado, e você está exatamente. aberta a isso, entendeu? Sim, Então não tem sim, um trauma acontecendo, mas é como eu sempre digo, não tem nada tão bom na nossa vida que não possa ser melhorado, não possa ficar melhor ainda. Ah, faz com sentido? certeza. E Faz esse, muito e esse sentido. processo todo, que você já está aí, eu diria, adiantada nele, talvez outras pessoas que estejam nos escutando ou não agora, né, tenham que começar por esse processo, mas educar a nossa mentalidade, a nossa mente, a procurar sempre por coisas boas. E olha só, fazendo esse exercício, a gente consegue lá na frente, claro que depende do tempo de cada pessoa ou da aceitação de cada pessoa, quando alguma coisa ruim, olha só, ou não tão boa, não estou nem fazendo de coisas ruins só, tá? Sim. Alguma situação não tão boa aconteça, a gente já pense na hora por uma resolução, por uma solução ou por uma forma de resolver aquilo de uma forma melhor. Uhum. Fica meio que Ao, automático, né, ao Renato? invés de se esconder, exatamente, ao invés de se esconder por uma desculpa, de se livrar daquilo, de querer falar que não é com você, de que não é nada daquilo. Eu costumo falar que é como quando um copo cai da pia, né? E hoje eu tive aqui em casa um exemplo muito melhor, né? Quando o teu celular cai da tua mão ou da mesa, qual que é a tua Sim. reação? É Ah, de tentar, é de tentar pegar o celular, de colocar o pé, é, chutar o tapete, dar um jeito de pegar. Porque aquilo é é, automático, o teu cérebro já tá treinado para poder socorrer aquilo de uma hora para outra, é tá? verdade. Mas olha só, a gente tem que fazer isso também de uma forma positiva com outras situações. E as pessoas às vezes se barram nisso porque elas simplesmente falam assim: ah, tudo bem, se o copo cair, vai quebrar no chão e tudo bem. Sabe? Não é culpa minha, entendeu? Uhum. Então não procuram por soluções. E a gente procurando por solução e ver o ponto positivo nisso tudo é muito Uhum. importante para o nosso crescimento e amadurecimento mais rápido. Por isso que eu digo que você com certeza está no caminho certo. Tá vendo Uhum. alguma coisa, alguma transição? Parabéns aí por tudo isso que você está Obrigada, enfrentando Renato. agora e por tudo isso que você está tem sempre um dilema assim, a gente não saber o que fazer, não saber o que vai acontecer. E a vida não tem um manual, né? A gente não vem com Não, um manual dizendo o que vai acontecer, né? não. Então eu te digo isso porque eu passei por isso e eu passei por uma situação que eu não tive escolha, não tive como escolher, sabe? Ah, tudo bem, eu vou mudar de Hum, profissão, mas se não der certo, eu tenho alguma coisa garantida, mas então tenha isso como uma vantagem que você tem no caminho, uhum, no processo. Mas uhum. nunca, olha só, escreve isso, nunca como um conforto, zona de conforto, como um encosto ou uma Exato. barreira para que te impeça de você mudar e para o próximo nível. É. Então, e assim, é exatamente isso, porque eu vejo assim que a gente precisa estar inteiro, né, no que a gente está fazendo, para valer a pena, né? Então, e uma coisa que eu Não, faço, exatamente. um exercício que eu faço, né, é pensar sempre assim, sabe? E se fosse o meu último dia hoje? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Olha Será que eu aí. gostaria de estar fazendo o que eu estou fazendo hoje? Será que é isso que eu quero? Não tem nada de errado em estar fazendo o que eu estou fazendo, mas dentro de mim eu tenho, porque para mim seria muito cômodo, né? Mas dentro de mim já
não me supre mais. Então, eu acho que aí é a questão, né? É você olhar para você e ver se aquilo te alimenta, né? Te alimenta mesmo. Então, não só pelo dinheiro, né? Não só, mas assim, é que faz o seu olho brilhar. É igual você falou, para você se doar também, né? Porque como que você vai se Exatamente. doar, né? Talvez nem tenha mais dinheiro para esse caminho que você quer ir. A gente não sabe, né? Não tem um mapa te dizendo se você for Sim, por esse outro exatamente. caminho, tá? Isso porque eu Exatamente. também nem sei quanto você ganha hoje, enfim. Mas o dinheiro realmente não é o mais Não importante. é, E sim não é. aquela coisa que tira a gente da cama, né, de manhã para Exato. poder. E de novo, né? Não que a fisioterapia não te tire da cama com ânimo, mas Uhum. é uma jornada que de repente enfim, né, esse mundo de hoje abriu várias outras possibilidades e a gente tem mesmo que estar aberto para ver o que É, mais nos satisfaz, né? exato. E às vezes é uma coisa tão interna, né, que a gente mesmo não sabe explicar, né? O Não, porquê. pois é. Por que Mas mudou uma chavinha? Eu não sei. olha só, eu vou te mostrar isso agora, aliás, você vai mostrar isso agora eu vou te fazer uma pergunta. Fala para mim o que melhorou depois que você tomou essa decisão de deixar um dos empregos e realmente tentar outros horizontes e ver tudo isso mais. O que isso mudou na relação com as pessoas ao seu redor, principalmente com o teu marido, com a tua família e tudo mais? Ah, olha, Renato, mudou muito, muito mesmo, porque quando você faz uma coisa que você não quer mais, ou você está num lugar, às vezes, né, que você não quer mais estar, num ambiente, você não fica bem, né, com você mesmo. Então você não se doa, você fica irritado. Então eu acho que Entendi. tudo isso melhorou. Eu acho que eu consegui buscar um pouco mais do meu melhor. Você entendeu? Eu acho que olhando assim por um todo, eu acho que é o meu melhor, que eu consegui buscar o meu melhor. Então, por Olha exemplo, só. hoje eu acho que eu sinto que eu posso tanto ser o meu melhor quanto doar o meu melhor, entendeu? Então, eu Você acho que é sente que é isso. mais ou menos, você sente que é mais ou menos como que eu falei da máscara do avião? Quando você olha para você e muda Exatamente. algumas coisas que vai te ajudar primeiro, aí você pode, né, nessa analogia, ajudar outras pessoas, mas no sentido de estar mais feliz em casa para o seu marido, estar mais feliz em Uhum. casa com a família, os pais e tudo mais. Quando no convívio com os amigos, seja lá onde for que você tiver, que agora a gente não está muito com amigos, mas É, enfim, você percebe que isso influencia, e tomara que seja para melhor em todo o ambiente? Então você tem total. mesmo que pensar muito naquilo que faz, costumo dizer, né, o seu coração cantar, aquilo que te traz mais alegria e mais Sim. prazer, não que o que você faça não te dê, mas Uhum. pensando por essa forma aí enfim, de buscar novos horizontes e novos, não só desafios nessa hora, mas mais um conforto, né? Que você não, que você esteja na zona de conforto, mas que você se sinta mais confortável para fazer, mais alegre, mais contente. Sim. E eu sou muito assim, né? Eu tenho que estar apaixonada, sabe? Com aquilo que eu tô fazendo. Eu tenho que estar ali para aquilo. Então, eu acho que é isso. E uma coisa também que eu acho, assim, sabe? É que quando a gente está passando, no meu caso era isso, né? De não estar, mas talvez tem algumas pessoas aqui que também estejam numa angústia de estar numa situação que não queira mais e que talvez ela tenha uma escolha, talvez não, né? E deva olhar para a situação de uma outra forma, porque a situação ela é, não tem como você mudar. Mas eu acho que se você pode ter uma escolha, se você pode olhar a situação como ela é, permanecer nela de uma outra maneira, não alimentando pensamentos negativos, né? Isso é E básico. aí buscando um outro caminho diferente. Se você tem essa possibilidade de buscar um caminho diferente, né? Eu acho que você deve buscar um caminho diferente e acreditar, né? Agora, se é uma situação que realmente não tem como, eu acho que buscar enxergar, né, aquilo de uma forma diferente, interpretar, né, aquilo de uma forma diferente, pode levar você para uma qualidade de vida melhor, né? Que é isso que você Isso fala, que, né, Renata? isso que você está Exatamente isso. falando, isso que você está falando, tem dois jeitos da gente ver e entender isso, né? O primeiro Uhum, jeito é um controle que eu falo sempre de expectativa. A situação vai acontecer de qualquer forma,
né? Ela vai acontecer da forma que ela tem que acontecer. A diferença é o que a gente espera das coisas, expectativa, tanto para bom quanto para ruim. Então, se a gente Exato. espera muita coisa, né, e aquilo não acontece da forma que a gente está Esperando. esperando, Uhum. gera uma frustração, gera uma angústia, gera alguma coisa negativa. Tá? Uhum. Do mesmo jeito que as pessoas às vezes são negativas, exatamente por isso, porque elas já esperam uma situação tão ruim e a coisa acontece e acaba sendo não tão ruim quanto ela estava vendo. O Mas problema é aí que ela ela já já sofreu. sofreu exatamente, tá vendo? Tirou da minha boca. Ela já sofreu demais por aquilo. Então a gente tem que saber entender que as coisas vão acontecer. De uma forma ou de outra, elas vão acontecer. A gente tem que dar o nosso melhor, o nosso máximo e ver sempre o que de bom a gente pode tirar daquilo. É É, difícil ver coisa boa quando a situação não é boa, né? é Principalmente verdade. quando tem dinheiro ou morte no meio do caminho, ou alguma coisa Saúde. física, acidente, porque eu passei Aham. por isso, né? Sim. Mas tem a luz no fim do túnel. E ver a luz no fim do túnel é o primeiro sinal, a gente tem que sair por lá. Tá? Uhum. Então, esse Exatamente. controle de expectativa, ele é muito importante. Uhum. E Interessante. a segunda forma de ver isso é exatamente como você está falando, né? De que as coisas vão realmente acontecer. Mas a gente tem que aprender com tudo isso. Uhum. Aprender com Exato. tudo isso para que se o problema acontecer de novo ou persistir, que ele seja curto, mais curto Uhum. do que algumas pessoas demoram muito tempo para passar por algum problema. Eu não estou nem falando Uhum. para superar um problema, porque a superação é um processo de algumas fases que tem que ser desencadeadas, né? Uhum. Mas as pessoas demoram muito tempo, demoram tempo delas em cada uma dessas fases nesse processo. Ah, Agora, se sim. você soubesse quais são essas fases, se você soubesse o caminho, é igual o teu GPS do carro, ele vai te falando onde você tem que virar e por onde você tem que ir. Isso fica mais certeiro, mais fácil de ser enfrentado. Tá? Então, o que você está Uhum. falando tem toda a razão, faz muito sentido, e realmente buscar por aquilo que te faz bem, tá? Que te Uhum. motiva, que te desafia, mas daquele desafio que Uhum. positivo que você gosta de vencer, que você sabe que pode vencer, né? E É. confiar em você, porque se você não confia em você, quem mais vai confiar, não é? É, exatamente. Eu acho que é igual você falou, o desafio ele faz parte, né? Faz parte e eu acho que acaba movendo a gente, né? Então movimenta, né? A gente no sentido de ir a algum lugar, de buscar alguma coisa, né? Então não é fácil, não é fácil mesmo. Mas é possível, né? Não é fácil, mas é Exatamente. possível, tudo é possível, né? Eu acho que quando você vê uma pessoa que ela conseguiu alguma coisa, você pode pensar isso, né? Eu também posso chegar lá, por que não? Né? Mas sabe o Então que eu. acontece? As pessoas, às vezes, elas mesmo não se entendem. Porque elas passam o tempo todo se convencendo, como você disse, né? Que é difícil, eu não vou conseguir, não posso mudar, e acabam se acomodando. Mas olha só o Uhum, que você falou, né? Que é difícil, mas é possível. Por que você é. acha que as pessoas jogam na loteria ou na Mega Sena, enfim? É Porque fácil elas ganhar na Mega acreditam. Sena? Não, Não é, mas é possível. E tem é quantos por possível. cento de chance de ganhar? Zero vírgula Nossa, zero 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 um por cento de chance de ganhar. Mas é exato. possível, as pessoas jogam. Mas É, elas acreditam que isso é possível e por isso que elas jogam. Mas às vezes elas não acreditam que o que elas querem, como você está fazendo agora, né? Tem que acreditar que é possível. As pessoas sim. simplesmente se convencem de que não é possível, não acreditam naquilo que elas podem fazer, que é difícil, não é fácil. Uhum, é. Ah, mas se você tem uma Então, opção e pode escolher, tem que tentar e tem que fazer aquilo acontecer. Porque é possível, uhum, como você mesmo disse. uhum. Não E faz. assim, desculpa. Não, pode E falar. Não, então, e na verdade é um processo, né? Porque não foi sempre assim, né? Eu passei por um processo doloroso, como eu falei para você, que foi muita tentativa de dar certo, de não ter essa angústia dentro de mim e ainda permanecer. E aí, depois, até chegar no processo realmente de falar, não, eu vou seguir um outro caminho, até achar o caminho que eu queria ir também, porque não é assim, a gente às vezes não está satisfeita, a gente quer mudar, mas a gente não sabe ainda. A gente sabe às vezes onde quer chegar, mas a gente não sabe o que fazer para chegar. É Então, esse, não é é essa minha jornada agora, isso que eu mostro para as pessoas. Quem está no muito curso legal, aí, bota lá, hashtag o código de superação. muito legal. Porque
É exatamente isso, nesse caminho, nessa busca, que eu mostro para as pessoas hoje que é possível, né? A gente identificar, a gente pensar de uma forma inteligente, a gente saber como é a reação em cada fase dessas, a nossa reação, entender como a gente funciona e poder tomar uma ação no final do processo todo, né? Por isso que eu digo que eu desenvolvi aí um GPS que te mostra todo o caminho Muito da legal, superação. É muito só você legal. alimentar esse GPS e poder passar por isso. Ah, e É é bem muito bacana. Olha interessante. quem tá lá, ó. A Dani aí já, ó. É isso aí. É Cadê a isso aí, Dani? A ela. Beth tá por aí. Falando isso, Muito cadê minha show. mãe? Ela tá por aí hoje? Cadê mãe? Você tá por aí hoje ou não? Tá? Ó, meu pai tá por aí, ó. Ah, que Cadê minha mãe? Deixa bonitinha. eu ver se ela tá escutando ela aí, ó. Mãe, Ei, deixa eu falar uma coisa. Você não vai acreditar que de onde que bichinho. a Karime é. É Conta, verdade. conta pra ela, Karime, de onde é que você vem? Eu sou de Uberaba. Uberaba, Minas Gerais. Ali do ladinho, né? De Ah Araxá. lá, então. Ela tá lá. Minha mãe de Sacramento, pertinho do Beraba. Oiê! Qual é o nome dela, Renato? Bia, a Ah, tia Bia. Bia. Tudo bem? Por Ai, isso que deu tão certo assim, né? A gente tava conversando, e aí nesse papo vai, papo vem. A gente, não, mas eu sou lá coincidência, de né? Uberaba. Eu falei, poxa, nunca deu tão certo. Ô, Renato, e eu tenho uma curiosidade, assim, eu queria saber o que que te levou a criar o seu código de superação, né? De ajudar. De onde veio isso, assim, essa... Sabe, Karime, foi assim, depois que eu passei por toda essa história, essa jornada de sobrevivência, né? E que eu fiquei, foram 5 meses e meio de hospital, 3 meses e meio deles ligado a um respirador mecânico, em Uhum, três hospitais diferentes, em 3 países diferentes. Então uhum, foi muito uma história muito ah, não só comovente, mas crítica o suficiente para poder me fazer perceber algumas coisas que eu vivi bem fundo, bem profundamente. E quando eu saí do uhum, hospital e comecei a fazer o meu processo de reabilitação, para aprender como a minha vida seria daí para frente, eu passei uhum, por mais algumas outras fases. E olha o que aconteceu. Quando eu consegui chegar um ano depois que eu já tinha chegado no Brasil, eu acabei de chegar na casa dos meus pais, onde eu estou até hoje, né? Aqui em São Carlos, no interior de São Paulo. sim. E aí as pessoas que vinham me visitar ou que vinham conversar comigo me relatavam, tá com algum problema, alguma dificuldade. E aí eu parava Uhum, para pensar e falava assim, olha, mas cuidado, porque você ainda vai sentir tal coisa. Ou então toma cuidado, porque você vai passar por uma fase X, uma fase de depressão, por exemplo, e você tem uhum, que tomar cuidado para essa fase não virar doença depressão, que é diferente, né, de uma fase depressiva e da doença. A uhum, doença tem que ser tratada através de um médico e tudo mais. E exato. depois, sabe o que acontecia? As pessoas me ligavam e falavam assim: poxa, Renato, como é que você sabia que eu ia passar por isso, que eu ia sentir tal coisa? E Que né, eu até interessante. falava às vezes antes, poxa, mas lembra quando você passou por uma fase tal e agora você já está sentindo melhor e tudo mais? E as pessoas falam assim, Uhum, poxa, como é que você sabe disso tudo? Você tem uma bola de cristal, né? A história da bola de uhum, cristal. E eu falava assim, não, é porque eu passei, eu vivi cada fase dessa. E eu passei talvez mais profundamente do que as pessoas com problemas mais simples passam. E olha só, eu falo de problemas mais simples comparados com o meu. Mas cada uhum, problema de cada pessoa, esse é o mais grave, tá? A pessoa uhum, não tem que comparar com os outros, tem que olhar para si próprio primeiro, né? exato. Uhum, Então, o que aconteceu? Eu acabei colocando no papel, né? Quando eu comecei a fazer as palestras e tudo mais, eu via que os uhum, relatos eram os mesmos. E aí eu acabei colocando no papel tudo isso que eu passei, que eu vivi, o que eu senti, para poder uhum, mostrar para as pessoas o caminho que elas passariam também. E olha o que uhum, aconteceu. É por isso que eu falo que quando a gente sabe por onde a gente vai, ou onde a gente quer chegar, e sabe pelo caminho que a gente vai, a gente pode ser mais entendido. A gente pode se entender melhor internamente. Então, quando a gente uhum, sabe, e eu mostro para as pessoas, olha, aconteceu um problema, e você está passando por essa fase X agora, vai acontecer tal coisa aqui para frente. Você vai passar por uma fase de depressão. Ou então já passou por isso, agora você tem uma fase X pela frente, ou Y, sei lá. Então fica uhum, mais fácil de guiar. E as pessoas se entendendo, falam, poxa, olha só,
eu estou passando agora por uma fase de depressão, talvez seja. Se eu passar dessa fase, talvez eu passe por uma fase de negociação, que é aquela fase que a pessoa começa a negociar até com Deus, né? Não, se eu melhorar, eu vou fazer tal Uhum. coisa, eu prometo tal coisa e Exato. tudo mais. Depois disso, vem até uma fase aí de entendimento, onde o cara começa a entender o que está acontecendo, saber o porquê daquilo. Depois vai passar por uma fase de aceitação. E essas fases que eu delimitei, né, são as fases que eu chamo de uma recuperação depois de qualquer problema que seja, e que é o processo todo de superação. Você tem que passar por essas fases. E foi daí que eu criei o método, né, baseado em Ah, vários conceitos aplicados para treinar a sua mente, para procurar por uhum. soluções, por resoluções ao invés de problemas, desculpas e desistência, e te mostrando que você, se você souber como são tomadas as decisões, como funciona a sua mente, como funciona todo o processo pelo qual você está induzido, você foi induzido a vida toda para pensar de alguma forma, e você Exato. As se crenças, conhecer né? internamente por causa disso, fica Uhum. muito mais fácil você passar por esses caminhos e sair disso tudo, né? Procurar Uhum. realmente a Com luz no fim do certeza. túnel e sair por ela. É, a gente Uhum. sabe, e eu mostro da mesma forma que a gente toma cada decisão, que a gente entende cada coisa que a gente precisa, enfim, né? E daí saiu o Código de Superação, que é um curso 100% online, onde eu mostro para as pessoas esse Muito processo legal. todo de Uhum. superação, né? E eu digo que é preciso, primeiro, a gente se superar, aquela história de matar um leão por dia, né? A gente tem que se superar antes de querer superar qualquer situação que a gente possa ter, né? Desde a época que eu era ciclista profissional e que eu sempre dizia que um atleta tem que se superar antes de querer superar o seu adversário. E faz parte para isso agora, porque eu não treino mais as pessoas fisicamente, mas eu treino elas usando o poder da mente e o coração para mostrar que pode ser difícil, mas é possível, né? E é para isso que eu É, estou fazendo essa jornada. Para quem não está no curso, fica a muito dica legal. aí. Ontem foi Uhum. liberada a primeira aula já da jornada. Amanhã eu vou liberar a segunda aula da jornada. E aqui na bio do meu Instagram tem um link que vai te direcionar lá para a página, para o blog, onde estão essas aulas. E aí você pode assistir lá essas aulas no seu melhor horário e saber de tudo, como funciona esse processo todo de superação e como fica fácil a gente se entender para passar por qualquer adversidade aí. Exatamente, porque assim, quando, como você falou, né, Renato, quando você sabe, né? Porque assim, tem muitas pessoas, eu imagino assim, né? Às vezes a gente tá vivendo a vida ali e acontece uma coisa, e às vezes tem muitas pessoas que não passaram por aquilo ainda. Então, por exemplo, pode ser que isso gere uma coisa, porque se você já passou, você já meio que, né, talvez consiga lidar, mas se é uma coisa, né, uma perda, alguma coisa assim, então, se a pessoa entende que tem um processo ali para ela passar as fases, né, como você falou, ela sabe, né, que aquilo ali vai passar, né, que basta ela Exatamente. tentar E seguir um caminho. isso que você falou tem total é, valor, principalmente para o que eu prezo. Porque o fato de eu falar dessa forma, querer abrir os microfones e fazer live, convidar as pessoas para poder falar sobre problemas, na verdade, né, como é possível superar cada problema, é porque quando eu passei pela fase mais difícil da minha vida, eu diria, dessa vida nova, que foi saber como seria a minha vida daí para frente, eu não tive ninguém que sentasse do meu lado, que segurasse minha mão e falasse assim, cara, ó, agora a tua vida vai ser assim, dessa forma. Claro que eu tive minha família, meus pais, né, Sim, minha mãe, minha filha, todo mundo me ajudando muito, mas sim, ninguém, como você também disse, que já tenha passado por um problema, uma situação exato. crítica, não agradável. Eu não estou falando tão ruim, tá? Sim. Ou não, Uhum, simplesmente não tão boa, ou um problema uhum. sério que fosse, para me falar assim, cara, ó, cuidado, porque você pode cair numa fase tal, tá? A famosa fase da depressão. Isso pode virar uma Sim. doença, isso pode. Cuidado, sai dessa. Eu tive Uhum. que ver isso por mim mesmo, eu tive que ver muitas dessas fases foram passadas e a minha superação se dá através desse de vencer essas pequenas batalhas uma de cada vez, né? Porque não tive ninguém que me ajudasse.
Então, eu ajudo as pessoas hoje, eu faço questão de falar isso, porque faz realmente falta, e tem razão isso que você está falando. Faz falta alguém que já Uhum, passou por uma coisa profunda, poder ajudar a gente, sentar do nosso lado, dar a mão e poder uhum, falar como vai ser, o que vai acontecer e como a gente tem que se prevenir disso tudo. uhum. É como você falou, né, Renato? A depressão, ou esses momentos, né, que acontecem na vida da gente, que às vezes a gente não sabe lidar com as emoções, com perdas, independente do tipo de problema, né? Cada um tem o seu e é pesado para si, né? Claro. Mas eu acho assim que esse problema, ele, se você sabe lidar com ele de uma maneira, né, mais leve, né, de reconhecer ele, por exemplo, a depressão, né, que eu estava falando, você consegue lidar com ela frente a frente. Porque às vezes se você não sabe que aquilo ali é uma depressão, você nunca sentiu aquilo, né? Então você não tem ideia de que aquilo Não ali sabe pode por ser que uma caminho está coisa passando. E exata você, e e que olha aquilo. só, né, não sei se você vai comentar sobre isso, você já passou por uma crise depressiva e pode Sim, falar com exato, total autoridade, até mais disso exato. que eu tô falando, né? E sabe que Isso. uma doença, a depressão, é É, diferente de uma fase depressiva, tá? exatamente. E às vezes a gente vai Fala levando aí. por não saber e não entender que aquilo ali é uma doença, que aquilo ali pode virar uma doença, né? Então, às vezes, não tratar de uma forma assim, mais séria, porque as pessoas têm ainda muito isso, né? De não entender que isso é um problema, né? De saúde. Então, eu acho que é interessante, porque às vezes as pessoas Você acha sentem que coisas. nessa fase que você passou de depressão, nessa época toda, tá? Você teve Sim. alguém que sentou do seu lado para te falar que isso poderia, antes disso acontecer, de ser piorado a doença, a depressão, que te ajudasse? Você sentiu que tivesse alguém que te ajudasse depois? Ou teve que aprender muita coisa sozinho aí? Olha, eu digo assim que eu tenho um anjo, né, na minha vida, que é o meu marido, que é o Marco. O Foi um Marcão. anjo que Deus mandou para mim, falou: "Meu Deus, deixa eu mandar esse homem aqui para essa menina, porque", entendeu? Então, assim, ele sempre me ajudou muito pela maturidade, por me entender, né? E aceitar, porque eu acho que às vezes as pessoas não aceitam. Elas acham que é frescura, elas acham que não dão o devido valor, né? Então, graças a Deus, eu tive o apoio dele, sim. Mas eu sei que tem muitas pessoas, e eu imagino isso, que passem por um problema e que não entendam que Sem isso é uma ninguém, depressão. exatamente. Ou elas se sentem tristes, ou elas estão irritadas, ou não têm vontade de fazer nada, mas elas não sabem que aquilo ali pode ser um problema, né? Que pode vir a agravar. Então, é interessante que as pessoas também identifiquem, né? Consigam identificar. Por isso a fase e as fases, né? Então, se você. A pessoa sabe que aquilo ali é uma fase, que ela pode passar por aquilo Se ali, que te ela mostrar, precisa dar se você valor. soubesse, na época que você teve depressão, se você soubesse como é isso, essa doença, como isso é instalado, se você tivesse, por exemplo, a cabeça de hoje, te falando naquela época, você acha que seria mais fácil esse processo? Teria sido mais Eu fácil? acho que com Olha certeza. aí, tá vendo? Com Isso que certeza. é essa prova de que eu falo, né, de quando eu falo para as pessoas. Quando você tem um GPS, quando você sabe o que tem pela frente, ou alguma coisa que te diz quais são os próximos caminhos, fica mais fácil da gente passar. E olha só, eu não estou dizendo que é fácil, e você sabe Uhum. disso nessa fase Não. depressiva, você sabe o quão difícil isso foi. Uhum. Principalmente essa doença, enfim, é medicamentoso e aí vai por várias outras vias e tudo mais, né? Sim, é muito E agora, grave, né? É uma questão exatamente. que pode, né, assim, pôr em risco, né, a vida das pessoas. Então, é uma coisa E não séria. só Tem que ser. e não só a sua, né? Porque isso envolve também quem está do Exatamente, seu lado todo. E me fala exatamente. qual é a impressão agora que as pessoas têm quando você fala disso, quando você relata disso? Pessoas normal, que não estão em depressão. Pessoas que ou que podem estar indo para esse buraco ou que não estão lá ainda. Mas qual é a impressão que você passa para as pessoas depois de elas te verem e conhecerem, saber todo esse processo que você passou? Olha, eu acho que fica mais fácil para a pessoa entender, por exemplo, com o que eu falo, né? Vamos dizer assim, com tudo que eu passei,
para ela entender que ela pode mudar a realidade dela, né? Que às vezes, se ela pode mudar, e como eu disse, né? Se você pode mudar uma situação que está te levando a isso, então você busque uma coisa para você mudar, né? Um caminho para você mudar. Agora, se você não pode, você precisa tentar enxergar aquela situação de uma outra forma. Eu acho que o caminho é esse, sabe? Eu acho que o que piora mais a gente é quando a gente fica remoendo a situação, sabe? Como você falou, a gente não vigia os pensamentos. E aí aquilo vira uma coisa, né? Assim, em volta da gente, uma energia. Então, eu acho que é muito importante isso, né? E eu acho É que nesse sempre, sentido, é sempre preciso que a pessoa dê o primeiro passo. Porque exato, que ela se a queira. pessoa não der o primeiro passo, não quiser ser ajudada, aí não tem nada que a gente possa fazer ou que qualquer pessoa possa, né? A pessoa tem que entender isso, tem que saber o processo todo, como é feito, Uhum, como é, como é desenvolvido, através daqueles que já passaram por isso. E olha exato. só, outra coisa que você disse, que eu Uhum, concordo totalmente, né? uhum. As pessoas, às vezes, elas olham, elas veem as coisas de uma forma física, visual. E o poder disso tudo não está no visual da coisa, não está na aparência da pessoa. Uhum. Principalmente quando o problema é uma depressão, uma coisa interna. Ah, E sim sim. pelo lado de dentro, o fortalecimento mental e aquilo tudo que você mesmo constrói para você, sobre você, é o mais importante. É. E uma coisa também que eu acho que me fortaleceu muito foi entender que eu tinha que me aceitar, né? Como eu era, com as minhas fraquezas, com as minhas dificuldades. Então, assim, porque às vezes a gente não se aceita, né? Então, a gente também tem que ver esse lado, né? Da aceitação. Então, até porque é a questão do outro, né? Para o outro te aceitar, você também tem que se aceitar, né? Então, e Exatamente. não é que você tem que ser assim e pronto, acabou, né? Você tem que melhorar. Eu acredito nisso, né? Não é que você tem que melhorar. Eu acredito e busco isso para mim. Não, Me mas isso é melhorar básico, é. como pessoa, tentar ser melhor, né? Mas eu acho que a gente tem que aceitar também que a gente tem fraquezas, que a gente tem erros, que a gente faz coisas que não devia e que tudo bem. A gente precisa olhar para aquilo e tentar mudar aquela situação, mudar assim, não aquela situação às vezes porque não dá para mudar, mas mudar um outro momento que aconteça a mesma coisa, você agir de uma forma diferente, né? Então eu acho que isso tudo é muito importante também, né? Em todo o processo, é se Ah, aceitar, é se exatamente. gostar, né? A gente Entender que sempre você fala muito, a gente sempre fala muito às vezes em recomeço, né? E cada recomeço as pessoas às vezes desanimam, porque tem que começar tudo de novo, porque perdeu, foi depressivo, foi. E é esse o problema da nossa mentalidade fraca. A gente tem sempre que achar que, poxa, olha só, eu estou tendo uma nova chance de recomeçar. E exato. outra, eu vou recomeçar com toda a bagagem que eu já tenho lá de trás. Não importa por onde eu passei. Se foi bom, Uhum. se foi ruim ou se foi catastrófico, enfim. O aprendizado disso tudo é o mais importante. A gente não fala que a gente queria ter a cabeça que a gente tem hoje há 20 anos atrás, há É vinte e verdade, cinco anos atrás, é ou não é? é Porque a verdade, carga de experiência que a gente tem é muito maior hoje e faz muito mais sentido para tudo que a gente busca. com certeza. E Renato, eu queria saber também uma outra coisa. Vamos Você lá. tirou essa superação sua aí? Você já era uma pessoa assim? Ou você encontrou isso em alguma coisa? Ou foi. Como foi isso? Eu sempre fui motivado a desafios, né? Tanto na minha Uhum, carreira, que foi o que me levou para trabalhar lá na Ásia, para essa rede de academias de uhum, ginástica, né? uhum, Como ciclista também, porque a gente tem que se desafiar, é um desafio diário contra você mesmo, para você uhum. poder vencer cada etapa, vencer os seus Imagina. adversários e poder vencer na vida, como as pessoas dizem por aí, né? Uhum, Então eu sempre treinei as pessoas, eu sempre fiz a mentalidade das pessoas serem sempre mais fortalecidas para que o físico pudesse acompanhar. Então uhum. agora, talvez a vida tenha me treinado, né, por todas essas passagens, para eu poder enfrentar isso que eu enfrentei agora. Então, duas coisas de novo aconteceram. Primeira, eu já tinha isso dentro de mim, esse desafio agora de poder fazer,
de novo um recomeço e começar a minha vida outra vez. Eu tinha minha filha, que tinha 10 anos só na época do acidente. As minhas coisas todas ficaram na Indonésia, minha casa toda. Então eu tinha que mandar e-mail, não tinha WhatsApp ainda, né? Eu tinha que mandar e-mail, conversar com o pessoal de lá. A minha mãe não falava inglês e ficava do meu lado, eu tinha que soletrar para ela para poder escrever. Então eu desenvolvi um aparelho que eu ponho na testa hoje, que eu posso usar o telefone, que eu posso usar o computador. E aí as coisas começaram a andar. E o outro ponto é que eu não podia deixar o trabalho de todo mundo que foi até lá para me buscar, do meu irmão, que salvou a minha vida, para me trazer de volta para o Brasil vivo, deixar o trabalho deles em vão. Então eu tenho que valorizar esse esforço todo. Então isso tudo fez parte do que me tira da cama todo dia pela manhã, do que me empurra, não é nem um tapa na poupança para a gente andar para frente. É um empurrão, porque isso me motiva e me faz produzir alguma coisa, seja ela qual for, para que eu possa mostrar para as pessoas o real valor disso tudo, né? E é muito bom poder influenciar positivamente na vida das pessoas. Muito legal isso, Renato. E eu acho que isso que você falou é uma coisa que me ajudou também a sair de onde eu estava, que é olhar o outro, sabe? Assim, é me preocupar com o outro. Exatamente. Porque quando a gente está assim, nesse processo, né, de depressão, às vezes a gente não consegue olhar muito o outro. E eu sei porque eu passei. É difícil, né? Então, assim, quando a gente começa a olhar o outro, por exemplo, né, o meu marido, a minha família, é difícil para a pessoa que está do lado também, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que também faz a gente sair, a gente motiva a gente, né? Motivar, exatamente. Karime, ó, desculpa eu te cortar, mas a gente está no limite aqui. Já agradecendo o pessoal todo, lembrando aqui da jornada, tá? A aula 1 já tá lá no ar, tá no blog, tá lá na link aqui do bio do meu Instagram. Clica lá para assistir as aulas. Gente, amanhã, às 7 horas da manhã, tá liberada a segunda aula. Quero ver todo mundo deixando os comentários lá. Karime, queria que você fizesse as considerações finais aí, já te agradecendo pela tua participação, fiquei muito feliz. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Renato, por ter te conhecido, por todo o seu ensinamento, pela pessoa que você é. Eu acho que nada é por acaso, né? Os nossos caminhos se cruzaram aí. Com certeza. E eu fico muito feliz, tá bom? Que você é uma pessoa muito iluminada, viu? E então eu tenho muito a agradecer e agradecer a todo mundo que esteve aqui, né? Na live. Nós vamos comer muito pão de queijo junto ainda, hein? Obrigada, gente. É verdade, um pão de queijo. Karime, fica com Deus então. Franguinho com polenta lá. Manda um abraço pro Marcão aí. Mando e a gente sim. vai se falando. Tá gente, bom. muito obrigado pela participação de todos. Pessoal. Mandem as perguntas pelo direct, tá? E eu quero ver todo mundo assistindo as aulas lá no blog. Deixa um comentário lá embaixo das aulas. Eu vou pra gente tirar poder um print. saber que vocês passaram lá. Faz um print da tela com a gente aqui agora para poder postar, gente. Vai lá. Faz um print da tela e manda pra gente lá. Posta a gente lá no Stories do Instagram que a gente reposta de lado. Karime, um prazer enorme, viu? Fica Obrigada, com Deus, gente. um beijão. O prazer foi meu, viu? Uma boa noite. Até amanhã, gente. Um beijão a todos.